Nós falaremos hoje acerca do consumismo. Hoje, basicamente, a nossa aula é uma breve palestra, um estudo acerca dos males do consumismo. O tema da nossa aula de hoje, dando sequência à escola bíblica dominical, é Escravos do Consumo, o cristão na sociedade de consumidores. E, para tanto, já queria ler como título, como texto áureo dessa nossa aula de hoje, o que se encontra em Mateus capítulo 6, a partir do verso 24. E se encontra aqui já na tela para que o irmão possa acompanhar. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Oremos ao Senhor. Deus eterno, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos reunidos mais uma vez para lhe render graça. Abra o nosso coração e ilumina a nossa mente, Senhor, para que possamos aprender os conteúdos aqui dispostos, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, o título de hoje, Escravos do Consumo Cristão na Sociedade de Consumidores, implica uma série de considerações iniciais. A primeira delas é que nós estamos mergulhados numa sociedade de consumidores. E a segunda delas é que nós, nessa sociedade de consumidores, perdemos o status, em muitas ocasiões, de termos direito a uma escolha consciente e livre acerca do que aquilo que a gente venha a adquirir e passe a ser, nessa sociedade de mercadorias, mais uma mercadoria entre mercadorias. E a partir desse contexto, do contexto em que nós somos transformados pela indústria da propaganda e do marketing, como uma mercadoria e entre outros, e a partir de um segundo contexto, em que essa sociedade exige de nós um império do ter, em detrimento do ser, e uma ditadura da aparência, é que vai gravitar toda a nossa aula de hoje. Eu faço questão de repetir novamente esse contexto. O primeiro deles, que numa sociedade de consumidores, nós somos mais uma mercadoria entre outras, e que por força de todo o assédio, da publicidade e do marketing, nós acabamos não tendo escolhas suficientemente livres, e dessa forma somos compulsados a um tipo de existência baseado no ter, no adquirir, no possuir, em detrimento, em prejuízo dos valores cristãos da esfera do ser. Já no primeiro slide da nossa aula, nós temos aí um episódio que eu reputo marcante para a compreensão desse cenário em termos macro. Trata-se essa imagem de uma série da Netflix chamada Black Mirror, uma série de ficção científica. E nesse episódio, Nosedive, Queda Livre, nós temos a circunstância de que uma pessoa, essa mulher em tela, ela passa a viver num contexto em que todas as suas relações são mediadas por esferas de avaliações recíprocas. Toda a sua existência é fundamentada em avaliação, ou seja, no império da opinião pública sobre a vida particular. Tudo que ela vive, tudo que ela experimenta, tudo que ela pensa, está atrelado, está vinculado a uma ditadura extracorpo, extramente, ou seja, ela é mais um mecanismo de um grande sistema em que avalia pessoas a partir do império do ter, da aparência, do possuir e, sobretudo, levando-se em consideração que ela, a personagem central dessa série, desse episódio dessa série, é mais uma mercadoria, entre outras. Esse episódio Nosedive, Black Mirror, explica de uma maneira absolutamente cristalina como na sociedade contemporânea nós nos transformamos em reféns de uma ditadura, muitas vezes autoimposta do meio para conosco, que nos dita formas de vida, comportamentos, vestuários, bens de consumo, e toda uma esfera de valores que, em regra, não nos pertence, mas pertence ao exterior e acabam sendo, por pressão do meio, absorvidos pelas pessoas. E a nossa
aula de hoje tem o seguinte roteiro, meus irmãos, que eu quero tratar com os irmãos. Primeiramente, a exposição dessa problemática que eu acabei de fazer. Posteriormente, já fazer uma conceitualização e definir o que seria esse consumismo e já imediatamente ligar o consumismo contemporâneo à esfera da idolatria, que é o seu contexto bíblico próprio. No terceiro momento, eu quero esclarecer, a partir de alguns paradigmas da sociedade de consumidores, como o sujeito se transforma em mercadoria e como o ter fica sobre o ser. Por fim, eu quero falar sobre o culto das marcas e o império da aparência, o consumismo como uma neo-religião, como uma religião civil. E, por fim, a palavra da Bíblia sobre consumo e existência. Basicamente, o roteiro da nossa breve aula de hoje é contextualizar o problema, é dar o conceito do consumismo às suas respectivas formas e entendê-lo como idolatria sob a perspectiva bíblica. Num terceiro momento, entender o paradigma ante o qual nós estamos inseridos e entender a série de condicionamentos biopsicossociais que invadem a nossa mente, entender o culto das marcas, que é uma forma de religião contemporânea, e, por fim, já no encerramento, fazer a palavra bíblica acerca do consumismo. Os nossos objetivos, portanto, é definir e imediatamente identificar o espírito do tempo, o Zeitgeist, como a nossa época move em termos de consumismo, identificar comportamentos de consumo como ansiolítico, comportamentos de consumo como alienação para a tristeza, para a dor de viver esse contemporâneo. Num terceiro momento, meu objetivo será identificar modos de vida fundados na ditadura da aparência e no primado do ter, e, por fim, dar aos irmãos elementos suficientes para entender biblicamente esse contexto. Irmãos, vamos às definições. O conceito e definição, os modos da idolatria do consumismo. O consumismo é um estilo de vida orientado por uma crescente propensão ao consumo de bens ou serviços, em geral supérfluos, em razão do seu significado simbólico, prazer, sucesso, felicidade, frequentemente atribuído pelos meios de comunicação social. O termo é muitas vezes associado à crítica do sociólogo e economista Thorstein Veblen à cultura de massa e à indústria cultural. Esse é o primeiro conceito, a definição mais elementar do Wikipedia para consumismo. Um conceito já de um sociólogo da religião é este: o consumismo se traduz pela dependência, guardem esta palavra, dependência do consumo de bens, abre aspas, não essenciais, portanto supérfluos, para atender aos desejos sem fim do consumidor que, na expectativa sempre crescente de ter, corre o risco de, mesmo possuindo o bem, não desfrutar o contato com a coisa real adquirida. Num segundo momento, entendido o conceito de consumismo na sua esfera geral, própria, nós temos que identificar as distinções entre consumo, consumismo e o consumismo patológico. E para tal, eu já chamo aqui o nosso próximo conceito acerca dessa distinção, dessa importante distinção. No consumo, o ato de compra está ligado à necessidade, à sobrevivência, coisas indispensáveis à vida e ao bem-estar, como, por exemplo, água, vestuário, comida, energia. O consumismo, já um elemento posterior ao ato saudável de consumir, o consumismo, esse sim já pecaminoso em essência, por sua vez rompe essa relação de necessidade. O consumismo está veiculado ao gasto de produtos sem utilidade imediata, ou seja, supérfluo. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa ela vai dar uma definição que se encontra nesse livro, muito interessante, por sinal, chamado Mentes Consumistas, de dois níveis de compreensão do consumo. Primeiro, o consumo primário, que é aquele necessário para todos nós, para que possamos ter nossas necessidades básicas atendidas, e o consumo secundário.
Esse já na esfera bíblico-teológica da ordem do pecado, que atende exclusivamente à nossa imaginação publicitária, a nossa imaginação que nos prende a esse universo simbólico de prazer e de conquista, do universo dos bens como ansiolíticos, para a nossa realidade imediata trazida pelo ato da compra consumista. Então, que nós possamos fazer essa distinção já no início da nossa aula acerca do consumo, que é o ato de comprar para nossa necessidade alimentar básica, e o ato de consumismo, que atende a questões ligadas ao nosso imaginário, está presa ao supérfluo da vida. Continuando, eu queria já passar para a terceira esfera de compreensão do consumismo no contemporâneo, que é a esfera do consumismo patológico. E aqui eu já queria trazer já um recorte de um paper sobre consumismo patológico que nos diz: a oniomania, que é a doença do comprar compulsivo, o transtorno obsessivo de comprar compulsivamente, a oniomania, é esse o nome dado pela psiquiatria contemporânea, é classificado como um transtorno do controle do impulso, que, segundo a OMS, tem como característica essencial a falha em resistir a um impulso, instinto ou desejo de realizar um ato que é prejudicial ao indivíduo ou outras pessoas. É essa definição que separa o consumismo da compulsão. Esta última gera um sofrimento. O indivíduo tenta evitar o consumo e não consegue, e pensa com frequência nele. Isso o deixa angustiado, triste, com raiva. É uma dependência emocional do ato de comprar, da gratificação que se tem como aquisição de um objeto. O que caracteriza o vício é a perda de controle, o exagero, diz o professor Hermano Tavares. E aqui de lado, nesse mesmo paper científico, eu já trago alguns sintomas que a gente deve ter como parâmetro para entender o consumismo patológico, o transtorno do ato de comprar compulsivamente. Primeiro sintoma, abre aspas, se eu tiver dinheiro na minha conta, fico tentado a gastar. Segundo sintoma, as pessoas me reprovariam se soubessem quanto eu gasto nas minhas compras mensais. Terceiro sintoma, eu compro coisas que não posso pagar. Eu compro coisas que eu não preciso. Comprar coisas faz com que eu me sinta melhor. Fico ansioso nos dias em que não faço compras. Eu pago o mínimo do meu cartão de crédito, mas continuo aumentando as minhas contas. Portanto, nós temos aí 3 contextos que a gente tem que interpretar muito bem para prosseguir no entendimento do consumismo no contemporâneo. O primeiro, o consumo saudável, aquele atrelado à consumação das nossas necessidades essenciais, o consumismo da esfera do supérfluo, que atende à nossa imaginação publicitária, e o terceiro, consequente já do consumismo de segundo grau, ou o consumismo da imaginação, o simbólico, está o consumismo patológico, aquele que está preso a uma esfera de transtorno psiquiátrico. Quando o consumismo conduz à compulsão e ao transtorno, e aqui eu trago o recorte de uma reportagem acerca da Jéssica, provavelmente um nome fantasia para a reportagem, que ela diz: compro para aliviar tristeza, quando o consumo se torna transtorno mental. Jéssica, por exemplo, de 30 anos, percebeu que havia algo de anormal em sua forma de consumir, quando viu que tinha tudo e muito de tudo. Seu armário tem 60 calças jeans e mais de 100 pares de sapato. Durante um período, diz a Jéssica, a matéria, eu não comia e comprava de uma maneira absurda. Meu psiquiatra chegou a falar que eu estava comendo roupas. Mais à frente nós descobriremos que a esfera do consumismo patológico, ela envolve no cérebro fenômenos absolutamente semelhantes a qualquer outra adição química, como drogas e álcool. Oniomania ou transtorno do comprar compulsivo. Aqui eu queria trazer um outro recorte de um paper, de um jornal de psiquiatria, que eu faço questão de ler, os irmãos, para que a gente tenha compreensão do universo problemático dessa questão
no presente momento da nossa sociedade. É importante distinguir as compras normais das descontroladas. Significativamente, a distinção não é feita com base na quantidade de dinheiro gasto ou no nível de renda, mas na extensão da preocupação, no nível de angústia pessoal e no desenvolvimento de consequências adversas. Muitas pessoas terão, guarde esse termo, orgias de compras ocasionais, particularmente em situações especiais, aniversários, férias. Mas o gasto excessivo episódico por si só não se constitui em evidência para confirmar um diagnóstico de TCC. As pessoas com TCC frequentemente descrevem um crescente nível de ansiedade, que somente podem aliviar quando é feita uma compra. A experiência real de comprar é descrita como intensa por muitos indivíduos com TCC. Alguns chegam até a descrever que experimentam um sentimento sexual. O ato é completado com a aquisição, geralmente seguida de um sentimento de decepção ou desapontamento consigo mesmo. Os itens podem ser guardados em um armário ou sótão e não serem utilizados, ou às vezes serem devolvidos à loja. O comportamento do comprar compulsivo ocorre durante o ano todo, ainda que alguns pacientes relatem que seu gasto excessivo ocorre em acessos. A experiência de comprar é quase sempre solitária, e embora as compras sejam geralmente para eles mesmos, os compradores compulsivos podem gastar excessivamente em compras para seus parceiros ou cônjuges, filhos ou amigos. O TCC pode ocorrer em qualquer tipo de estabelecimento comercial, desde lojas de departamentos luxuosas a brechós ou pequenas lojinhas. Compras pela internet e por catálogos são também populares entre os compradores compulsivos. Um ponto de destaque aqui desse artigo é que essa problemática ela é extremamente subnotificada, principalmente entre os homens. Dando sequência agora, meus irmãos, eu queria tratar acerca das raízes espirituais do consumismo e seus derivados. E, portanto, eu queria meditar um pouco nessa frase que eu leio. O mundo curvou-se à idolatria do mercado. Os nossos deuses já não são os seres idealizados e antropomorfizados. São os objetos criados e recriados pelas mentes e mãos humanas que passam a ser entidades autônomas e veneradas. Esse estado de espiritualidade presente nos objetos produziu uma sociedade neofetichista, no qual o sentido da vida é determinado pela relação efetiva e afetiva com os objetos. Conceito e definição, dando sequência, os modos da idolatria. Eu peço que os irmãos agora acompanhem comigo a leitura de Mateus 6,24, que abriu a nossa fala de hoje. E aqui a gente vai passar a entender agora como esse problema do consumismo, pecado em si, do consumismo compulsivo, patológico, um transtorno psiquiátrico, ele tem como raiz uma demanda espiritual, uma compreensão espiritual, que é fundo de base para a sua saída. Mateus 6,24, na tradução Almeida Revista e Corrigida, nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aqui eu queria destacar alguns pontos com os irmãos desse pequeno texto bíblico. O primeiro é acerca de Mamon. Provavelmente na sua Bíblia, Almeida, Revista e Atualizada, não aparece essa palavra Mamon, pois as traduções modernas, elas substituem Mamon, que é um deus arameu da riqueza, como riquezas nas traduções modernas. Mas na tradução Revista e Corrigida, mais literal ao texto, portanto, num nível de fidelidade textual maior, a gente ainda encontra a expressão Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E quem é esse Mamon, inicialmente? É a personificação da riqueza. E Mamon, contudo, é um deus arameu, deus da riqueza. E dessa forma, nós podemos entender que o dinheiro, ele não é neutro na esfera do senhorio,
Primeiro ponto a observarmos quando lidamos com dinheiro é que dinheiro nunca é neutro. Ou remimos o dinheiro a Deus, ou convertemos o dinheiro a Deus, ou somos escravizados, somos possuídos, somos assenhoreados pelo dinheiro. Então, quando a gente pensa na nossa relação com o dinheiro, a gente deve pensar em termos espirituais, estrito sensu. Ou nós serviremos a Deus com ele, porque dele procede aquilo, ou nós seremos servos desse, abre aspas, Deus Mamon. E nesse contexto, Jesus diz que Mamon é um senhor que exige dedicação exclusiva. E diz ainda que nem Deus, nem Mamon aceitam devoção parcial. E com isso, nós podemos concluir de forma muito simples que quem é escravo de Mamon não pode ser servo de Deus. Agora eu queria que os irmãos guardassem essa rápida interpretação exegética do verso 24, do capítulo 6 de Mateus, e conjugássemos com 1 Timóteo 6, verso 10, que se encontra aí na tela. E eu leio: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Tradução NVI. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Pontos de destaque muito breves sobre essa passagem. A inversão da relação servo-senhor em relação ao dinheiro gera escravidão. Segundo ponto, o dinheiro não foi feito para ser meu senhor, mas para ser meu servo. E dessa forma, o dinheiro convertido em senhor gera sofrimento como consequência do pecado da idolatria. Em suma, a má relação com o dinheiro, isto é, a relação idolátrica com o dinheiro, ocasiona toda sorte de tormentos espirituais na alma, metafísico, físico, no corpo, somaticamente, e o emocional, no espírito, psíquico, baseado numa perspectiva antropológica, teológica, tricotômica. Portanto, meus irmãos, o consumismo, mais do que um problema de enfrentar as armadilhas da publicidade e da propaganda, é fundamentalmente um problema espiritual. É da ordem da relação do crente com o dinheiro. É da ordem de senhorio que ele estabelece com o ouro e com a prata que chegam às suas mãos. Porque dinheiro, eu insisto, absolutamente nunca é neutro. Ou você colocará ele ao serviço do reino, ou você entrará em serviço de Mamon. Aplicando os textos bíblicos, em Mateus 6,24, a gente conclui que o dinheiro, ao se converter em nosso Senhor, nos escraviza, pois exige culto. Todo Deus exige culto. Mais à frente a gente vai coincidir essa análise com o culto às marcas, com a neo-religião do século XXI, que é o culto às marcas, às grifes e às comunidades de pertencimento dessas respectivas marcas, que são neo-igrejas no contemporâneo. E de 1 Timóteo 6,10 a gente compreende que essa relação idolátrica gera muitos sofrimentos. Então, portanto, nós temos uma verdade bíblica clarificando um contexto no século XXI, tanto do consumismo pecaminoso, quanto do consumismo enquanto transtorno da esfera da psiquiatria. Queria trazer novamente uma frase da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa que diz: a compra compulsiva é uma fissura. A pessoa compra porque passa o dia inteiro com uma angústia e o ato da compra alivia esse vazio inexplicável. Mas ela compra e logo em seguida se arrepende. Para o cérebro, é como se você usasse uma droga. Conceito e definição ainda, os modos da idolatria. Atenção. E aqui eu queria que os irmãos meditassem bastante nesta frase.
Sob a perspectiva da idolatria, o consumismo representa tanto o jugo de Mamon sobre nossas vidas, no que se refere ao consumo supérfluo e ou patológico, mas ainda, e aqui eu queria que guardassem no coração a ideia central, a busca por dinheiro que objetiva o consumo que não vise exclusivamente o nosso sustento, e sim seu excedente, levando ao acúmulo pessoal. Tanto o consumismo do supérfluo ligado à imaginação publicitária, que encara a compra como um ansiolítico, como um antidepressivo, tanto quanto o trabalhar excessivamente visando o acúmulo pessoal de riqueza, são formas pecaminosas do mesmo problema, a saber, a má relação do dinheiro, que gera, por um lado, o consumismo, que é a avareza por excesso, e a avareza natural, que é a retenção, o acúmulo pessoal. Então, serei tanto mais consumista quanto mais eu gastar compulsivamente na esfera do supérfluo, ou me transformar doentiamente num comprador compulsivo, ou mesmo ainda, se eu for alguém que retenha o consumo em benefício de um acúmulo pessoal. Trabalhar excessivamente, visando acúmulo e retenção pessoal, também é uma forma de pecado nessa esfera. Você será consumista ao comprar o desnecessário, tanto quanto acumulando o excedente do seu trabalho para si. Guarde isso, para si, mesmo que ilicitamente. São duas faces do mesmo pecado. E aqui eu coloco dois contextos, tanto a mulher chafurdada em compras, quanto o saudoso tio Patinhas, que é o maior acumulador aí da Disney. E a esse fenômeno eu chamo de neomamonismo, que é o viver sob o império do consumo. Amém, meus irmãos? Vamos seguir. Arqueologia do consumo. O que está por trás do consumismo e do neomamonismo? Veja, vamos fazer uma síntese do que foi falado até agora, para que a gente possa prosseguir com confiança no que já foi aprendido. Inicialmente, nós definimos o que é consumismo. Definimos as três esferas ou andares do que vem a ser a experiência do consumo do 21. Consumo saudável, não patológico, ligado à esfera do essencial e do necessário. O consumismo da ordem do supérfluo, este sim já pecaminoso. O transtorno de compulsão compulsiva, de compra compulsiva, melhor dizendo. E, dessa forma, a interpretação de raiz bíblica em Mateus 24 e Timóteo, acerca de como nós entramos no consumismo com um déficit espiritual da compreensão da nossa relação com o dinheiro, ou seja, trabalhando em função desse, abre aspas, Deus Mamon. E agora, nessa segunda parte da nossa aula, a gente vai entender de forma, entre aspas, arqueológica, o que está por trás na esfera da construção da nossa sociedade que nos implica a viver dessa forma, no império de Mamon, no século XXI. Como a sociedade ela está armada, ela está armadilhada para que a gente seja utilizado quase que compulsoriamente como servos desse Deus Mamon. O que está por trás do consumismo e do neomamonismo? Metodologia. O que eu vou fazer para que os irmãos entendam essa compreensão de cenário sociológico do neomamonismo? Vou retirar momentaneamente os olhos do sujeito para nos focar na sociedade. Depois eu vou suscitar aqui uma série de condicionamentos biopsicossociais que produzem o consumo e o escravo do consumo. E, por fim, desarticular a armadilha da sociedade de consumidores, porque o nosso foco está aqui em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Então agora a gente deixa o sujeito de lado, entende essa série de condicionamentos biopsicossociais sobre o indivíduo e busca a desarticulação, a forma da gente sair dessa armadilha que é o consumo no contemporâneo. Irmãos, eu trago à leitura talvez o maior intérprete do mundo social no século XX, em vista já do século XXI, sociólogo polonês Zygmunt Bauman,
veterano de guerra, grande sociólogo que escreveu mais de 50 livros e é o pai do conceito de sociedade de consumidores. E escreveu essa obra, Vida para Consumo. E eu retiro uma frase desta obra para que a gente possa meditar aqui. A sociedade de consumidores é definida pela eliminação da divisão entre consumidores e coisas a serem consumidas. Não é um espaço cinza ou um obscurantismo entre sujeito e mercadoria, não. É a eliminação entre sujeito e mercadoria. Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar um sujeito sem primeiro virar mercadoria. E ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. Irmãos, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Não basta que você seja um consumista do supérfluo, tampouco que você seja um consumista patológico. A própria sociedade de consumidores articula contextos na esfera da publicidade, da propaganda e do marketing para que você se interprete e se venda como uma mercadoria invejável. E dessa forma você se torna, tanto quanto aquilo que você adquire, uma mercadoria a produzir valor de mercado. A grande ideia da sociedade de consumidores é que nós nos trocamos o tempo todo a partir da quantidade de bens de consumo e objetos que nós podemos compulsar. Entre eles, nós mesmos. A ideia não é ter capacidade de mobilização de dinheiro somente, mas ter capacidade de vender-se enquanto um produto altamente desejável. E aí entram na esteira desse compromisso do ser humano com o universo do vendável, da busca por ser invejável, por ser desejável, a ideia de você cultuar marcas e trazer para o seu contexto pessoal valores que são valores de mercado, em detrimento de valores eminentemente cristãos. Essa é a ideia fundamental que Zygmunt Bauman traz para nós, o sujeito como mercadoria. E a partir desse paradigma do sujeito como mercadoria, que eu quero tratar algumas dessas características e eu quero que o irmão, enquanto eu vá falando, reflita se não é necessariamente assim no seu contexto. Em primeiro lugar, numa sociedade de consumidores, como eu já disse, nós transformamos estes em mercadorias. Em segundo lugar, nós criamos uma necessidade das pessoas em mostrarem-se vendáveis, desejáveis. Em terceiro lugar, terceira característica, cria-se uma necessidade das pessoas manterem-se, a qualquer preço, visíveis, de preferência famosos, e ininterruptamente recomodificados, o ser humano enquanto commodity, como mercadoria. Logo, a compulsão em consumir torna-se, portanto, uma demanda inevitável do desejo de status pessoal e de preservar-se invejável. Portanto, antes do pecado ganhar corpo num contexto de consumismo, fora da mente, ele primeiramente é engravidado nesse contexto de compulsão biopsicossocial que faz com que a gente queira ser vendável, desejável, ininterruptamente visível, de preferência famoso, e em busca o tempo todo de status pessoal. É a partir desse paradigma social que a gente pode entender o paradigma das pessoas. O consumismo atrelado, melhor dizendo, a esse desejo de status pessoal. O sujeito como mercadoria, algumas consequências na vida prática da transformação das pessoas em mercadoria. Primeira coisa, quando uma pessoa se torna mercadoria, ela entra no universo do consumismo e do consumismo patológico, é que a definição do seu comportamento, do seu vocabulário, do seu vestuário, dos seus gostos, são ditados pelo mercado. Tanto o seu comportamento, quanto vocabulário, gosto, vestuário, é ditado, é determinado pelo mercado. A primeira
coisa que a gente deve ter em mente é que esse comportamento ele já está na esfera da publicidade, da propaganda e do marketing. A segunda é que a definição da relação com o corpo, com a aparência física, também vem a ser definida pelo mercado. Terceiro ponto, que é a própria definição da nossa relação com a espiritualidade vem também definida pelo mercado. Dessa forma, as pessoas são, formadas ao mundo. Exatamente o oposto de Romanos 12:12, e não vos conformeis a este mundo. O mercado, a sociedade de consumidores, ela literalmente, fisicamente, emocionalmente, e de forma até metafísica, nas doenças espirituais manifestas, ela conforma a pessoa ao mundo, definindo o seu comportamento, definindo a relação que ela estabelece com o seu corpo, com a sua aparência física, e principalmente a sua relação com a espiritualidade. Presbítero Gabriel, quero exemplos disso. E aqui eu queria que os irmãos observassem alguns exemplos de definição do comportamento pela sociedade de consumidores, definição da relação com o corpo pela sociedade de consumidores e a definição da nossa relação com a espiritualidade pela sociedade de consumidores. Definição do comportamento. Meus irmãos, no finais dos anos 90, início do século 21, um grande movimento que os sociólogos chamam de revolução do metrosexualismo, a revolução metrosexual, criou um padrão de beleza que praticamente compulsou os homens naquele contexto escravista, de aderência ao mercado do consumo. Quem não se lembra aqui daquele jogador de futebol, David Beckham, o primeiro grande metrosexual. A partir desse contexto, a gente pode ter uma série de transformações no comportamento masculino, entre eles o tingimento constante do cabelo, a incorporação de hábitos de manicure e maquiagem, a incorporação de vestuário personalizado, a finalidade de bem-estar e autoestima ocultava a função manipuladora do mercado da moda, de cosméticos e de serviços especializados. Trata-se de implementar pela via, entre aspas, do autocuidado, a constante função de homens commodity nesse mercado. Mas o metrosexual ele foi abolido, porque a moda, o mercado de consumidores nessa esfera do comportamento é cíclica. E hoje nós já temos aqui, já no contexto dessa mesma via de interpretação do fenômeno da sociedade de consumidores, o surgimento do lumber sexual, que é o famoso lenhador. Veja essa matéria. Sem essa de metrosexual, a nova tendência entre os homens é ser lumber sexual. O problema dessas questões em nível de aderência está em dois pontos, basicamente. A primeira, a consciência que a pessoa deve ter em relação à adesão a esse tipo de comportamento idolátrico, ou a inconsciência, ou seja, você ser colocado nesse contexto comportamental sem que dele tenha uma consciência mais crítica, mais inteligente sobre isso, menos alienadora. Portanto, a partir desse contexto de homem, de mulheres mercadorias, é que a gente pode entender como a gente adere ao consumismo e este evolui para o consumismo patológico. Portanto, este é um exemplo muito simples, a partir da visualização do comportamento masculino, em fins dos 90, início do século 21, que a gente entende a sociedade de consumidores implicando costumes e comportamentos na nossa esfera de aparência física, definindo o nosso comportamento. Segundo definição, a definição com o corpo, a relação que o homem e a mulher estabelece com o corpo. Cirurgia é realizada, é banalizada, critica Ivo Pitangui. É até curioso que um dos maiores cirurgiões plásticos da história brasileira, ele vem a dizer que a cirurgia plástica é banalizada. Gostaria de dar abertura aqui para um trecho dessa matéria. Ele classificou a promoção do turismo para fazer operações como antiética. O cirurgião plástico Ivo Pitangui criticou ontem o que chamou de imposição do marketing sobre o conceito de beleza e voltou a alertar sobre os riscos da banalização das cirurgias estéticas ao proferir uma conferência magna
no 5º Congresso Mundial de Medicina Estética. Mais à frente, novamente aspas para o doutor Ivo Pitangui, já saudoso, não se pode banalizar. Nas cirurgias plásticas ou reparadoras, o cirurgião deve ter formação para operar, já que há os riscos de qualquer cirurgia e elas devem ser feitas em ambiente hospitalar. Essa explosão de cirurgias plásticas está atrelada ao entendimento que as pessoas têm no século XXI de que elas precisam ser mercadorias vendáveis, devem produzir desejo e devem criar, através da sua irradiação, sobretudo nas redes sociais, um universo de invejabilidade. E dessa forma o Brasil é recordista mundial, com 1,5 milhão de cirurgias plásticas ao ano. E o que é mais problemático nesse contexto, cirurgias plásticas entre adolescentes crescem 140% em 10 anos no Brasil. Eu até citei esse contexto como neobasanismo, fazendo aqui uma referência ao contexto das vacas de Bazan. As mulheres daqueles homens ímpios que eram pressionadas por eles para oprimirem, por sua vez, o povo, para que pudessem comprar joias e elas pudessem se deleitar ainda com mais pecado ainda. O terceiro contexto, meu irmão, é a definição da relação com a espiritualidade pelo mercado. E aqui eu só trago um exemplo, a gente poderia citar N exemplos, desde a arquitetura de templos hoje em dia, que são praticamente iguais a de shoppings, passando pela incorporação de boates-templos no Brasil. Aqui nós temos uma boate-templo em bairro boêmio, tem pregação no lugar de, abre aspas, pegação. E aqui eu queria ler o trecho dessa matéria. A igreja tal, com 63 templos em BH, criou uma boate-templo na Savassi, área nobre da capital mineira, e local de maior concentração de boates, bares e restaurantes. O Savassi Club, ou igreja tal, inaugurado no início deste ano, tem todas as características de uma boate. Música alta ao vivo tocada por bandas de diferentes tribos, intenso jogo de luzes coloridas, iluminação neon, paredes pretas, camarote e salas de estar. Somente os 2 aspectos diferenciam o local de outras casas noturnas. Não há pegação, ela é substituída pela pregação e os drinks não têm álcool, explica o pastor. Última parte aqui dessa matéria. A ideia é que a evangelização, já no último parágrafo da matéria, a ideia é que a evangelização possa alcançar todas essas tribos, por ser um bairro boêmio que atrai muitos jovens e investimos na Savassi para deixar o lugar com cara de boate. É atraente para os jovens, o louvor tem cara de boate mesmo. Segundo o pastor, a Boate Templo já tem cerca de 1.000 frequentadores. 1.000 frequentadores. Meus irmãos, o outro exemplo de relação da espiritualidade com o mercado é um dado que eu pesquisando encontrei, que é do Instituto Billy Graham, sobre os púlpitos norte-americanos. Dados do Instituto Billy Graham, nos Estados Unidos, informam que apenas 13%, gravem isso, 13% dos temas de pregação ligam-se direta ou indiretamente a céu, inferno e salvação. 87% das pregações tratam de otimização psicológica, PNL e autoajuda. A pregação converteu-se em treinamento para o sucesso no mercado. Em busca do contingente, matou-se o conteúdo. Em vista da adaptação a uma mercadoria entre mercadorias, matou-se também o evangelho, tanto na pregação como na constituição em si dos templos, tanto no comportamento social, quanto na relação com o nosso próprio corpo. Pontos elementares da sociedade de consumidores. Pense nisso. Mercadorias, portanto, são criadas para além da necessidade do seu uso. Primeira coisa que você tem que entender quando vê uma mercadoria ou quando vai a um shopping. O templo neopagão de Mamon, onde os objetos são são colocados nos neonichos, nas vitrines. Mercadorias transformam-se com o advento da publicidade em correias de transmissão de marcas. Mercadorias, portanto, não são propriamente mercadorias. Elas são correias de transmissão da alma da mercadoria, da metafísica da mercadoria, que é a sua marca.
O objetivo das marcas é vender o que a mercadoria supostamente representa e simboliza, e não apenas a mercadoria em si. E aquilo que transcende a mera mercadoria, portanto, é o que se vende. Em suma, na sociedade de consumidores se seculariza a religião, transformando igrejas em boates, ao mesmo tempo em que se sacraliza mercadorias, criando o culto das marcas, ou seja, uma relação invertida. Você sacraliza os objetos, você constrói culto às marcas, às grifes, um culto à mercadoria numa religião pagã de Mamon, e você seculariza a religião tradicional. Você substitui a igreja, a família e a comunidade eclesiástica pela comunidade de pertencimento nas marcas. Esse é um ponto que eu queria que os irmãos dedicassem um período de meditação ao lidar com a experiência de comprar. As marcas, portanto, estabelecem ou reforçam a identidade e o amor próprio desses consumidores, que nelas procuram âncoras racionais e emocionais. Marcas de prestígio, particularmente as grifes, se prestam a esse propósito ao assumirem, para determinados segmentos de consumidores, uma dimensão espiritual. Um consumista, irmãos, é alguém, portanto, que busca sentido para a sua vida através da transcendência pelo consumo, que é expressa em marcas de prestígio ou formas de vida reputadas socialmente. E aqui eu queria trazer uma indicação de obra, O Culto às Marcas, do Douglas Atkin, onde eu extraí essa passagem. O consumo envolve mais do que os propósitos que levam as pessoas a obter suas necessidades diárias. O consumo pode se tornar um veículo de experiência transcendental. Não se vende um produto, se vende a experiência do consumo. Daí os gatilhos mentais, a construção e captação de leads, enfim, toda uma arquitetura de publicidade e propaganda para te sequestrar. O consumo pode se tornar um veículo de experiência transcendental, quer dizer, o comportamento de consumo exibe certos aspectos do sagrado. E aqui um trecho dessa obra que eu também recomendo aos irmãos, Império do Efêmero, do sociólogo pós-moderno Gilles Lipovetsky. Ainda que a fé em Deus, veja, é um ateu falando. É um ateu falando. Ainda que a fé em Deus nunca possa ser extinta, tudo indica que a religião deixou de desempenhar o papel confortador que tivera no passado. Só 18% dos franceses creem inteiramente na existência do paraíso e 29% na vida eterna. Só 20% declaram fazer regularmente as suas orações, sendo que na faixa entre os 18 e 24 anos o índice é de 10%. Em face da decepção, os indivíduos já não dispõem dos hábitos de vida de piedade ou das convicções prontas e acabadas, que costumavam atenuar suas dores e mágoas. De agora em diante, compete a cada pessoa procurar as suas próprias tábuas de salvação, cada vez com menos suporte e alívio provenientes da esfera do sagrado. E é o consumismo, via marca de prestígio, que vem sendo uma das tábuas de salvação escolhidas por tanta gente, oferecendo sentido às suas vidas. Irmãos, aqui uma frase desse publicitário, um dos maiores publicitários brasileiros, Nizam Anais, sobre culto às marcas e império da aparência. Nike, tênis Nike. Nike não é um tênis, um calçado. É um modelo de vida. Nike é um estilo e uma visão de mundo. Seus anúncios são evangélicos. Não vendem apenas, doutrinam. Não convencem só, convertem. Nike faz o boy do terceiro mundo se sentir tão bem quando se tivesse cheirado. E não é nenhuma novidade para nenhum policial a informação de que pessoas matam e morrem a troco de um tênis Nike ou um celular. Porque eles se convertem para muito além da esfera do uso e usufruto próprio daquela mercadoria, mas adquire um status de senhor, de Deus pessoal,
que exige um culto. E, num culto, a gente oferece sacrifícios, muitos deles envolvendo, como no paganismo, a própria vida. Os irmãos têm a ideia do contexto ante o qual o consumismo nos lega no contemporâneo? Ou nós adoramos a Deus com a nossa vida financeira, ou somos servos do diabo, do Deus Mamon, nesse contexto. Irmãos, eu quero continuar, já em vias de conclusão da nossa aula, sobre alguns exemplos de culto às marcas. O primeiro deles que eu trago aqui é do case harleiro, que não é propriamente dito um fato muito novo aos irmãos quando pensam naqueles grandes conglomerados coletivos, como se diz sociologicamente, de motociclistas, os famosos harleiros. Quem tem uma Harley Davidson não tem simplesmente uma moto, ele tem uma experiência de vida. E nessa tese aqui de doutorado, que eu gostaria de ler um trecho, esses pesquisadores, cientistas da religião, eles vão nos informar como essa comunidade substituiu a vida religiosa dessas pessoas. A Harley Davidson, além de uma marca, pode representar, como já mencionado, um símbolo de status para os grupos ou a comunidade. Hawkins e Mothersbaugh e Best explicam que as marcas assumem papéis como símbolos para os indivíduos, que se estabelecem para bem além das características intrínsecas da categoria. Uma pessoa não compra um relógio ou o status de uma marca, mas a participação em um clube ou eu sou exatamente igual a você. De acordo com Almeida, o fato de o indivíduo querer se inserir em uma comunidade expõe a sua autoimagem perante a sociedade, e isso denota 3 características essenciais: consciência compartilhada, rituais e tradições, o senso moral e de responsabilidade e sentimentos de pertencimento, por meio de uma ligação intrínseca com a marca. O simbolismo representado pela marca pode ser evidenciado pelas reuniões nas comunidades de marca difundidas no mundo inteiro. Há um texto da Harley denominado Live It, que pode ser visualizado num vídeo institucional de 2006, que se transformou em uma oração cultuada pelos proprietários de motocicletas da marca, representando o perfil de liberdade, romantismo do harleiro, como é chamado o proprietário em relação à marca. Portanto, nós temos todas as características de uma sacralização do produto, de uma esfera de religiosidade do harleiro, num contexto de utilização de uma mercadoria. Aqui nós temos 2 notícias que eu trago para confirmar essa minha hipótese. Encontro de ralistas ganha ar de religião em Goiás. Até padre apareceu para abençoar as motocicletas. Uma das marcas mais cultuadas no mundo, a centenária Harley, tem seguidores também no Brasil fanáticos. Prova disso que o National Rally é a sigla para o grupo de proprietários de Harley e uma tradução livre do inglês, realizado em Caldas Novas no feriado prolongado de 18 a 21 de abril. E esse sujeito aqui em cima de uma Harley, do lado aí direito dos irmãos, nessa caixa verde de vidro, caixa de metal verde com vidro, é um homem em cima de uma Harley Davidson. Esse homem está embalsamado. Ele será enterrado com essa moto. Portanto, mais do que uma experiência de uso de uma mercadoria, trata-se de um culto religioso para esses determinados consumidores que assumem essa religião consciente ou inconscientemente, de forma crítica ou alienada. Irmãos, já para caminhar para o fim da nossa brevíssima aula, eu queria fazer alguns adendos importantes aqui. Em primeiro lugar, não confunda consumo saudável voltado à necessidade com o consumismo idolátrico ou supérfluo, e este com seus efeitos patológicos, a compulsão em comprar. Segunda coisa, o cristão pode sim, guarde isso, pode sim almejar a riqueza. O cristão pode sim almejar a riqueza, desde que ela esteja em função, primariamente, do reino de Deus, de forma generosa e despenseira. E por fim, o cristão pode sim dispor do uso e comércio de marcas, desde que o faça sem prestar-lhes culto, tampouco alienando-se das armadilhas da propaganda.
Esse é o eixo que eu colocaria enquanto contraponto, para a gente ficar com um ponto equilibrado sobre a percepção do sujeito como mercadoria, do culto às marcas na ditadura da aparência. Agora a palavra da Bíblia sobre consumo e existência, as nossas considerações finais. A Bíblia, de forma muito simples, cortante, categoricamente vai dizer em Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos orar a Deus. Deus Santo, Pai Eterno, Rei Todo-Poderoso, Senhor, aqui estamos reunidos mais uma vez para lhe render graça e glória. Abençoa nossas vidas, conduza-nos nesse ano de 2021. Tende misericórdia de nós, Pai, com a nossa relação com o dinheiro. Faz com que possamos ser dispenseiros na sua casa, generosos e dizimistas, Senhor, para que possamos escapar das armadilhas da propaganda, do marketing, do mercado, e não sejamos transformados, Senhor, em mercadorias nesse mundo. Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor.